Bem, vamos lá. Então, tá aqui, né? Vamos então, já que a gente está falando de variabilidade, vamos falar um pouquinho das variabilidades comuns, né? Ou aquelas previsíveis e daquelas que são imprevisíveis, que são as conhecidas como causas especiais, né? Espera só um pouquinho, que eu acho que eu estava aqui no WhatsApp, só para falar com vocês. Bem, fechei lá. Então, olha assim. As causas comuns também são conhecidas como problemas naturais, como ruídos ou causas aleatórias, tá? E as especiais são conhecidas também como causa atribuível, né? Então, atribuível a algum problema do processo, né? Também é conhecido por natureza, como sendo comum ou previsível na causa comum. A causa especial, além como ela é imprevisível ou esporádica. Lembra a intermitente que eu comentei agora há pouco? Pois é. O esporádico é meio que um sinônimo da intermitente, né? De intermitente. Aí as características de cada uma delas, por exemplo, aqui as causas comuns, elas são previsíveis, probabilisticamente, ou seja, sabe-se a probabilidade delas ocorrerem. Então, com toda essa metodologia do controle estatístico da qualidade, é possível fazer um levantamento quantitativo, ou seja, em percentual, qual é a porcentagem ou a chance de ocorrer determinada causa comum em um processo, né? Então, isso gera controle, né? Os fenômenos que são ativos no sistema, variação dentro de uma base de experiência histórica, e aqui vai lá naquilo que eu falei, de dados históricos, falta de significância em valores individuais altos e baixos, aqui tudo é característica de causa comum. De causa especial, são episódios intermitentes ou imprevisíveis, por isso são chamados também de episódios novos, ou anteriormente negligenciado dentro do sistema. Então, pode ter uma falha humana aí também, né, que vai contribuir para a sua ocorrência. Normalmente imprevisível, né, e muitas vezes problemático, né. Quase nunca eles ocorrem e o resultado final é bom, né, quase nunca. Isso não quer dizer que nunca vai ser. Né, aquilo que eu disse também, que às vezes a gente perde, vamos supor, é possível perder o controle de um processo, e aí, de repente, o desfecho ali ser bom, que bacana, deu tudo certo no final, beleza, mas não se garante que, se uma outra ocorrência desta mesma forma, vai também ter o mesmo desfecho, né? A variação, ela nunca acontece ou está, portanto, fora da base de experiência histórica, né? Quer dizer, nunca aconteceu, né? É isso. Né? Então, ela está fora, então ela não está previsível, ela não está documentada, então não se conhece. Né? Exemplos: causas comuns são procedimentos inadequados, condições de trabalho precárias, então já se conhece as condições e sabe que elas podem causar, condições ambientais, né? Muito calor, muito frio, ou outra condição, desgaste de equipamentos, né? O equipamento já está muito velho, já está muito usado, coisas do tipo. De causas especiais, temos as trocas de operadores, então tem alguém que não está capacitado para manipular um determinado equipamento, né? Então, ou observar e tomar uma decisão importante, né, em alguma etapa do processo. Falhas em equipamentos e máquinas, não conformidade em relação à matéria-prima, então a matéria-prima também, muitas vezes, recebida de um fornecedor não está de acordo como se esperava, e assim por diante. Tá? Tem aqui uma pequena reflexão, um quadro chamado Reflita, que inclusive está no livro-texto, tá? E eu trouxe aqui para a nossa aula justamente para a gente não responder agora, mas a gente refletir ao longo desses dias aí em que vocês estarão com essa aula na cabeça. Um dos fatores-chave para o sucesso da implementação do SEC, né? O SEC é o acrônimo para o controle estatístico da qualidade, tá? É o trabalho em equipe. Você, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida, está sempre trabalhando em equipe. Você, vou me incluir, né? Nós. A experiência mostra que trabalhar em equipe não é um mar de rosas, né? A gente sabe disso. E nem sempre conseguimos os melhores resultados. E aí tem uma pequena pergunta que é justamente que vai instigar a reflexão. Na sua opinião, quais os fatores e seus porquês
que dificultam o trabalho em equipe e fazem com que nem sempre consigamos otimizar os resultados, né? Tem aquele ditado lá de que mais de uma cabeça pensando sempre é melhor, coisas do tipo assim, né? Quanto mais cabeças pensantes, melhor será para se obter melhores resultados. Mas e muitas vezes isso não é verdade, às vezes atrapalha, em vez de ajudar, coisas assim. Tem um exemplo aqui também, que está no nosso livro-texto que eu trouxe, que apresenta o seguinte: considere 2 fornecedores com tempo médio de entrega quase idênticos. Então, são prestadores de serviços aqui, né? Não são fabricantes, não são indústrias. Mas aqui apresentam variações na frequência de entrega. Então, olha só, tem aqui 2 prestadores de serviços, né? Vamos supor assim, os entregadores aqui né, que está em alta, né, depois que a pandemia começou, esses entregadores de aplicativos estão... eu, por exemplo, moro no centro de Campinas, e aqui a minha rua, toda noite, é barulho de motos toda hora, porque o povo está entregando. Vamos supor que 2 deles, um conhecido como beta e o outro alfa, e aí eles, né, quanto mais entregas fizerem, mais eles ganham, né? Então, vamos pensar aqui. Suponha que aí tem lá o entregador beta, né, foi observado por um período de 4 dias, e aí no horário dele de trabalho, fez 4 entregas, e isso em média ele vai ter uma média igual a 4 também, porque seria a soma dividido pela quantidade, né? Isso vai dar 4. O alfa teve uma variação maior, né? Ele não entregou a mesma quantidade todos esses 4 dias em que ele foi observado. Entregou 3, 4, 7 e 1, né? E isso vai fazer com que ele tenha uma média de entrega, né, menor, porque ele teve maior variabilidade aqui ao longo desses dias em que ele foi observado. Né? Que ele só fez uma entrega, imagina, uma entrega só. Se o cliente não estiver pronto para receber o produto, a entrega muito antecipada também pode ser pior do que a entrega tardia, né? Que é uma coisa associada a esse exemplo aí, tá? Concentrando-se na redução da variação e não na média do processo. Por que ele está chamando a atenção para a média? Porque vejam só, se a gente olhar para a média, o beta está melhor, né? Porque ele entregou em média mais, né? Apesar de 3,75 aqui ser um número, não posso dizer assim, irreal não, assim, porque é uma média, média pode ser número quebrado, né? Não tem muita aplicação real, assim, vou dizer assim, não dá para fazer exatamente 3,75 entregas em média, né? Mas é uma média, então por isso pode ocorrer. O fornecedor beta, então, ele fica suscetível de desfrutar uma maior satisfação, porque ele entrega, né? Ele entrega de uma maneira mais padrão, né? Vejam só, o alfa, apesar de ele ter feito só uma entrega aqui, no 4º dia de observação das entregas, no terceiro ele entregou 7, então ele entregou mais que o beta, né? Ou seja, nesse dia ele foi superior, ele entregou mais. Mas vejam o impacto que isso causa lá na média, tá? Na média final, que ele acaba tendo um desempenho menor, apesar disso. A longo prazo, o beta, se ele, vamos supor, se ele mantiver esse padrão, né, é meio que linear, fixo, né, ele certamente, de longo prazo, ele vai ser melhor avaliado, né, vai ter melhores resultados. Essa frase aqui do Deming também, publicada por ele em uma das suas publicações, aí, dos seus livros, que ele diz o seguinte: se eu tivesse que reduzir minha mensagem para a gerência em apenas algumas palavras, né, ele, como um estudioso da área do controle de qualidade, ele diria o seguinte: eu diria que tudo tem a ver com a redução da variação. Então, vejam só, voltando aí no exemplo dos entregadores alfa e beta, né, o alfa variou, tem dia que ele entregou muito, tem dia que ele entregou pouco, mas no desempenho geral ele foi pior, né, enquanto que o beta manteve ali uma estabilidade de entrega 4, 4, 4, 4, e no final das contas ele acaba sendo melhor avaliado, tendo melhor desempenho.
Então, é isso que o Deming, que eu trago essa frase do Deming, né? Para justamente avaliar esse resultado aí do exemplo, né? Quanto menor a variabilidade, melhor vai ser o desfecho, né? E aí, isso pensando em tudo, mas principalmente numa gestão, né? Num controle de processos. A variação é um fato, né, na vida da gente, como eu já comentei aqui, então por isso que a gente não controla tudo, porque tudo envolve variabilidade, né? Tudo muda um pouco, nunca as coisas são iguais, não existem duas coisas perfeitamente iguais e coisas do tipo assim. E isso é um aspecto da variabilidade que existe na vida e nas coisas, tá? Por isso é possível afirmar que toda variação tem uma causa. A variação, ela pode ser prevista, né? Desde que ela não seja uma causa especial, né? Ela, de certa forma, ou até mesmo essas, quando o processo já é muito bem conhecido, sabe-se que para que as especiais não surjam, né? Sabe-se que determinadas medidas devem ser tomadas em determinados momentos do processo. A variação ela pode ser quantificada, por isso as medidas, os métodos estatísticos estão aí, para mensurar o quanto variou determinada execução de um processo. O pequeno número de fontes de variação contribui para a maior parte da variação. Então, tem um monte de coisa que implica na variabilidade de um processo, mas apenas um pequeno grupo delas é quem implica na maior quantidade de variabilidade. Os dados do processo contêm variação produzida pelo processo e pelo sistema de medição. Então, aí, mais uma vez, reforça a importância da calibração dos equipamentos utilizados para a execução de um processo, né? A variação da entrada do processo afeta também a variação da saída. Então, se já entrou muito diferente, vai sair muito diferente também, né? Os insumos, né? A variação ela vai, obviamente, afetar a qualidade do desempenho como um todo, que é o que a gente viu aqui no exemplo, inclusive nesses simples exemplos que eu trouxe dos entregadores. E aqui a gente tem algumas situações que está sendo pedido para vocês identificarem, já trago inclusive resposta, tá? Vou só passar bem rapidamente aqui. Mas para a gente identificar o que é uma causa especial, o que é uma causa comum, tá? Isso é uma forma da gente exercitar o nosso olhar para a compreensão desse conceito que foi trazido aqui. O que é causa comum, o que é causa especial. Por exemplo, aqui, ó, geralmente variabilidade pequena em cada medida, que vai resultar em pequenas flutuações nos dados ou nas medidas de uma saída de um processo. Isso é considerado como uma causa comum, tá? Então, eu estou usando o CC aqui, ó, causa comum, tá? Então, isso é uma causa comum. Próximo. Medidas repetitivas não são as mesmas, por causa da variabilidade típica, causada por pequenos motivos de variabilidade, ou seja, não se pode apontar os motivos da variabilidade. Então, isso aqui já, ó, não sabe o que está causando, né? Isso. Porém, variabilidade é previsível por meio de modelos probabilísticos. Apesar de, essa última parte da frase nos permite dizer que isso é causa comum, porque ela é previsível, né? Se for previsível, beleza. Por maior que seja ela ou menor que seja. Variabilidade maior em cada medida, devido a causas que podem ser atribuídas para as flutuações nos dados. O nosso material aqui, olha só que engraçado, agora que eu vi. Eu acho, só um pouquinho, tem um slide aqui a mais. Variabilidade maior, né, é considerada aí, então, uma causa especial. Tá? Medidas repetitivas, que não são as mesmas, por causa da maior variabilidade causada por eventos, que você pode tocar, sentir ou ver, o motivo da variabilidade, ou seja, são mais fáceis para observar as diferenças que ocorrem.
Essa maior variabilidade aí, esse termo, né, essa expressão maior variabilidade é o que permite com que a gente considere essa situação uma situação de variabilidade de causa especial. Vamos apresentar para vocês aqui a situação geradora de aprendizagem da nossa unidade, da unidade 1, né? Como vocês já sabem, que o nosso material sempre produz situações hipotéticas, a fim de aproximar esses conceitos teóricos que a gente apresenta nas aulas para situações próximas da realidade, né? Claro que são situações fictícias que são construídas, mas a intenção é criar cenários para que a gente possa aplicar os conceitos da aula que se apresenta, tá? Então, a situação geradora de aprendizagem da nossa unidade trata de uma empresa chamada Torricelli, que então, vamos lá contextualizar. É uma empresa reconhecida no mercado, tá? Por seus produtos de alta qualidade, preços competitivos e garantia de prazos de entrega. Então, é uma empresa perfeitinha, né? Recentemente surgiu uma oportunidade de melhoria lá em alguns processos dentro da empresa, que aí estão chamando de PAM, Plano de Ação de Melhoria. E isso para quê? Para consolidar e ampliar o uso do controle de qualidade lá nas suas unidades de negócios, né? Sejam internos ou em outras unidades. Então, essa foi a situação geradora de aprendizagem, a empresa Torricelli, tá? Situação problema, são as partes da situação geradora de aprendizagem que a gente traz dentro de cada seção do nosso livro, desculpa. E a nossa primeira situação problema é associada com a primeira seção que eu apresentei agora, tá? E o que ela vai pedir para que você... É sempre uma prática, né? É sempre uma prática. Então, tem lá a Torricelli, é uma empresa perfeitinha e ela, em algum momento de sua auditável lá, que ocorreu auditoria interna, percebeu-se que era possível melhorar em algum processo ou algum conjunto de processos. Tá? Então, agora, na situação problema, a partir dos conceitos que eu trouxe nessa aula, vocês poderão resolver a situação problema 1, associada a essa situação geradora de aprendizagem. Diz o seguinte, você, né? Então é você, né? Por isso está bem maiúsculo aqui, negritado e sublinhado. Você está responsável por conduzir um treinamento de reciclagem. Lembra lá que a gente falou de capacitação, né? O controle estatístico de qualidade como um todo, né? Para a realização de gestão de processos, né? Ele exige a capacitação continuada, né? Dos profissionais envolvidos no trabalho, né? Então, vamos supor que aí esse seja um momento, né? De capacitação, então, por menor que seja ele, né, um pequeno treinamento em torno de 30 minutos sobre os fundamentos do controle estatístico da qualidade, então tem relação direta com o conteúdo que eu trouxe aqui. Perguntas. Quais conteúdos você vai abordar de todos esses que eu apresentei aqui? Qual a melhor definição para controle estatístico da qualidade? É importante definir isso bem, né, nesse treinamento, nesse pequeno treinamento, até porque é o tema dele, né, que são os fundamentos do controle estatístico da qualidade. Qual é a melhor definição para controle estatístico do processo? É a mesma coisa? Não. Controle estatístico da qualidade é algo bem amplo, né? Do processo é a gestão do processo. Então, a gente usa o controle estatístico da qualidade para fazer o controle do processo. Como demonstrar, por meio de exemplos práticos, a aplicação do SEC? É sempre importante a gente tentar associar com a prática, né? Porque as metodologias de ensino já dizem isso, né? Quando a gente consegue mostrar a aplicação, a gente consegue compreender melhor e entender a utilidade das coisas. E isso faz com que a gente dê maior importância e a gente absorva melhor, né, as teorias. E, por fim, qual a relevância dessa prática dentro das organizações? Um treinamento como esse, por menor que seja, uns 30 minutos, é um cafezinho, basicamente, né? Um intervalo para um café. Isso é importante ou não? Então, vamos lá para a resolução.
Bem, você que está lá responsável por esse pequeno treinamento, você então é certamente uma pessoa capacitada para tal, né? Portanto, você vai lá fazer um treinamento curto, vai preparar algum slide, como esses que eu estou apresentando aqui, né? Com pouca coisa, porque sempre focado, né? Que são 30 minutos no total, mas você não precisa passar os 30 minutos apresentando slides. Você pode tirar uns 5 a 10 minutos para chamar atenção para alguns tópicos, né, e depois fazer alguma outra atividade, né, como, por exemplo, aqui uma atividade prática, né, você pode falar um pouco da história do controle estatístico da qualidade, como eu fiz aqui, citei alguns poucos nomes, obviamente, que certamente são muitos mais nomes envolvidos, né, se a gente for estudar a fundo a parte histórica do tema, vamos encontrar muitos profissionais aí, né? Pode fazer uma atividade prática em grupo, né, para discutir temas, isso vai fazer com que ocorra uma atividade, como eu posso dizer, um treinamento ativo, né, uma participação ativa de quem está recebendo o treinamento, né, que é sempre importante fazer isso, com que quem ali está assistindo, está participando de forma mais passiva, só recebendo e tal. É importante que a gente faça com que essas pessoas, quem está ali do outro lado, né, do treinador, que possa se envolver mais ativamente isso faz com que os conceitos sejam melhores absorvidos. Apresenta conceitos fundamentais, como de variabilidade, né, que a gente viu, variabilidade. A variabilidade envolve causas comuns, causas aleatórias ou especiais, né. Realização de brainstorming, que aí é aquela tempestade de ideias que se fala, né, é quando todo mundo contribui, e isso agrega muito no geral, né, todo mundo sai ganhando com isso. No brainstorm, você pode levantar questões de problema de gestão, né? Às vezes o problema está lá já no começo, né? A gestão está mal feita, está mal planejada, isso já vai implicar que todo o processo também sofra, né? Habilidades técnicas, todo mundo está preparado para trabalhar nesse plano, nesse processo ou não? Se não tiver, vamos capacitar, e capacitar como? Trabalho em equipe é importante? Sim. Se é importante, em todo o processo ou só em parte dele? Como pode se formar as equipes e coisas do tipo assim. Então, isso é em meia hora, né? Imagina só o desafio. E aí, aqui tem algumas atividades que eu retirei do nosso AVA, tá? Do AVA tem aqui essas questões, tirei do AVA, então já tem até a resposta aqui, ó, para vocês. Não vou ficar lendo aqui, mas eu vou pedir para vocês lerem depois, ou guardem esse material, vou já postar no AVA também. Hoje, no AVA acho que ainda não dá, porque o plano de ensino não está aprovado, mas eu mando lá no grupo que já foi criado, enquanto a gente não está podendo usar o AVA. Mais respostas, mais respostas, tá bom? E por fim, vamos aqui fechar a nossa aula, vamos recapitular o que foi apresentado de forma bem geral. Falamos uma parte histórica do controle estatístico da qualidade, né? Apresentamos os principais personagens e mais ou menos a época em que eles atuaram na produção do conhecimento dessa área. Falamos sobre processo, a gestão do processo, né? E aí alguns conceitos relacionados. Falamos como é possível fazer a avaliação do seu desempenho, aí é quando entra efetivamente o controle estatístico da qualidade, né, com a sua metodologia quantitativa para mensurar, né, indicadores, né, nos fornecer indicadores para que a gente possa realizar a tomada de decisão dos processos produtivos. Falamos do conceito de variabilidades, e aí foi quando entraram também as variabilidades conhecidas como causas comuns e causas especiais, né? Que aí são aquelas previsíveis e as imprevisíveis.
E aí apresentamos de forma bem leve alguns conceitos de estatística, de média, de variância, enfim, né? Que eles virão posteriormente nas próximas aulas, por isso a gente não se deteve neste primeiro encontro que tivemos aqui hoje. Essa é a nossa referência, que é o nosso livro-texto, que está disponível no AVA. Façam um download desse livro, leiam, sempre acompanhem lá as datas que eu programei de apresentação das aulas, e é bom sempre olhar antes do nosso encontro, ver qual é a seção do nosso livro que vai ser apresentada. E aí vocês de preferencialmente, façam a leitura antes de virem aqui para o nosso encontro. Tá bom? Não deixem de fazer as atividades, tanto a diagnóstica quanto a de aprendizagem, já desta sessão de hoje, tá bom? Façam a leitura da sessão 1.2 do livro didático para a nossa próxima aula. Façam a leitura também da web-aula, que é um reforço do que está na sessão, a leitura da web-aula também da aula de hoje, tá? E já, se puderem, façam a atividade diagnóstica da sessão 1.2, que está lá no AVA de vocês, são 3 questões de múltipla escolha. Leiam a sessão do livro antes, depois tentem fazer, porque eu acho que isso vai consolidar o conhecimento do conteúdo que está ali apresentado. Certo? E é isso aí. Acho que estava aparecendo o meu slide? Saiu. Saiu, né? Tá, mas estava aparecendo, né? Tá. Pelo amor de Deus, não estava falando aqui feito louco, não, né? Não. Vocês não deixem isso acontecer. Bem, é isso aí. Tá, então a gente terminou um pouquinho antes do nosso horário previsto de término, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Avisem lá os seus conhecidos para eles que a gente já está fazendo a aula. Pode ser que algum deles, eu acho que aquele nome, os 2 nomes que eu dei lá, eles já têm acesso ao AVA, mas pode ser que tenha mais alguém aí da turma de vocês que vai fazer essa disciplina e não tem ainda aceitado a carga horária, né? Fechado o seu plano de aula, sua programação, e aí não tem acesso ainda, a gente compartilha o link por aqui, de algum jeito, lá pelo WhatsApp também, enfim. O importante é que todos participem antes mesmo de ter fechado a sua grade, né, de disciplinas. Certo? Tá certo. Certo. Então é isso aí, gente. Por hoje é isso, muito obrigado. Vamos começar o semestre, então, e vai dar tudo certo lá no final. Vamos que vamos, se Deus quiser. Falou, professor. Boa noite.